Bem-vindos ao episódio 2 de Dias do Clube com História. Dele dizem ser o fundador do Futebol Clube do Porto. Durante muitos anos, instituiu-se que a fundação do clube remonta ao ano de 1906 com António Monteiro da Costa. Mas, entretanto, surgiram dados que levaram o clube a considerar António Nicolau de Almeida o verdadeiro progenitor do Futebol Clube do Porto. Seja como for, há um dado irrefutável. Nicolau de Almeida imaginou o primeiro clube do Norte. Ele, que era um comerciante ligado a outro dos ícones da cidade, o vinho do Porto, foi numa viagem a Londres que viu e percebeu a importância do futebol. No seu regresso, não perdeu tempo e pôs em prática os conhecimentos adquiridos em terras de Sua Majestade. Ele já era um atleta de natação, de remo, sempre manteve um fascínio pelo desporto, mas desta vez voltado para aquele estranho jogo que juntava duas equipas de cada lado atrás de uma bola com balizas feitas de estacas. Os documentos referem um jogo entre os sócios no hipódromo de Matosinhos como o arranque oficial daquele que viria a ser, nos tempos que correm, um dos mais importantes clubes do mundo, o nosso Futebol Clube do Porto. A rivalidade com Lisboa já fazia parte do coração dos portugueses. Daí que o primeiro convite para um jogo a sério tenha sido dirigido ao Futebol Clube Lisboense. Era com ele que queríamos esgrimir argumentos. Mal sabiam que começava também ali o mais importante duelo de sempre da história do futebol português, a que todos conhecemos e chamamos de clássico. O Futebol Clube do Porto Benfica perdura até aos nossos dias e jamais deixará de ser o mais apetecível jogo de todas as épocas. António Nicolau de Almeida nem sonharia certamente que da sua imaginação e do seu entusiasmo tivesse nascido a alegria de milhões. A batalha tem sido árdua, mas continuará a lutar-se com todas as nossas forças para a honra e glória do nosso clube. O ano de 1893 agitou, na verdade, o desporto na capital do Norte, visto que se fundaram 3 clubes: o Velo Clube do Porto, o Oporto Cricket Club e o Futebol Clube do Porto de António Nicolau de Almeida. E ainda surgiu o primeiro jornal desportivo do Porto e do país, que especialmente tratava de ciclismo. António Nicolau de Almeida, como seu pai, era sócio de uma empresa exportadora de vinho do Porto e um assumido sportman. E assim, quando começou a esfriar o interesse que pusera no Velo Clube do Porto, decidiu, com alguns dos seus amigos das corridas de bicicletas, fundar outro clube, o Futebol Clube do Porto. A data escolhida foi 28 de setembro de 1893. Nesse dia, e não por acaso, o rei Dom Carlos festejava o seu 30º aniversário e a rainha Dona Amélia o 28º. Assim, no segundo domingo de outubro, realizou-se o match. O Jornal de Notícias de 8 de outubro anunciava o acontecimento em notícia de primeira página. 8 dias depois, o mesmo Jornal de Notícias inseriu na sua segunda página notícia dos treinos do Futebol Clube do Porto, acrescentando que entre a assistência, para além das senhoras da colónia balnear da Foz, estavam também as de Lessa e Matosinhos. Outras notícias se lançaram de um jogo a 15 de outubro contra o Clube de Aveiro, capitaneado por Mário Duarte, que, como todos sabemos, foi outro dos precursores do futebol em Portugal. O entusiasmo cresceu
Dia 25 de outubro de 1893, António Nicolau de Almeida, na assumida qualidade de presidente do Futebol Clube do Porto, enviou ao presidente do Futebol Clube Lisboense uma carta a convidar estes para um jogo. No dia 29 de outubro de 1893, aparece a resposta dada por um primo de Guilherme Pinto Basto, que era o presidente do Lisboense, dizendo que para a data proposta não seria possível reunir, escolher o grupo e disputar a partida em tão curto espaço de tempo, mas garantido ficava que o convite tinha sido aceito. Em fevereiro de 1894, Guilherme Pinto Basto aceitou o repto de António Nicolau de Almeida, mas visionário como era, tentou colocar a fasquia mais alta, convencendo o rei Dom Carlos a patrocinar o jogo entre as equipas de Lisboa e do Porto. O rei ofereceu para disputa uma taça com o seu próprio nome, exigindo apenas que o match fosse incluído no programa oficial das festas comemorativas do centenário henriquino, organizadas no Porto em homenagem à memória do infante Dom Henrique. A 2 de março de 1894 fez-se o jogo no Campo Alegre, onde os ingleses do Porto jogavam a miúdo futebol. Os jogadores de Lisboa, capitaneados e selecionados por Guilherme Pinto Basto, seguiram viagem de comboio para o Porto. À partida tiveram uma despedida entusiástica e 14 horas durou a viagem pela noite dentro. Apenas 3 horas depois de desembarcarem em Campanhã, o jogo seria jogado no campo pertencente ao Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. O jogo estava marcado para as 3 da tarde, mas começou um quarto de hora depois. As suas majestades chegaram só no final da partida e, a pedido da sua majestade a rainha, jogaram-se mais 10 minutos, ficando desde logo estabelecido que não teria influência no resultado do match que se tinha acabado de jogar. Continuando o jogo, 4 minutos depois de suas majestades e altezas chegarem ao campo, os avançados de Lisboa marcaram um golo. Assim, o resultado do jogo ficou com uma vitória dos lisboetas por 1-0, com o único golo do encontro a ser marcado às 4 horas e 19 minutos. Não consta das crónicas o nome do marcador do golo. Sabe-se apenas que mereceu ser classificado de esplêndido. 8 dias depois, em correspondência do Porto para Lisboa, o jornal Sport publicava a seguinte notícia: depois do match entre Lisboa e Porto, nada tem havido de notável no futebol. Apenas no domingo, o 11 de março, alguns sócios do Futebol Clube do Porto estiveram no campo do antigo hipódromo de Matosinhos, treinando-se durante 2 horas. Esta foi, contudo, a última notícia publicada referindo-se de forma direta e inequívoca ao Futebol Clube do Porto de António Nicolau de Almeida. Por essa altura, Portugal era um país em crise profunda, quer política, quer económica, quer financeira. Com o Império Colonial ameaçado e o ultimato ferido pelo ultimato inglês. Daí que o denominador comum era a negação de tudo que transandasse a anglo-saxónico, como o futebol, que ironicamente passou a denominar-se Jogo do Coice. O futebol voltou a ser o que foi anos a fio, um jogo em circuito fechado nos campos de diversão da colónia inglesa. Em 1896, António Nicolau de Almeida casou-se com Hilda Ramsay, irmã de Arturo e Lacey Ramsay.
e a ela não lhe custou muito desviá-lo dos campos de futebol, convencendo de que era um jogo muito perigoso e, mais do que isso, impopular, dedicando-se assim ao ténis, que era certamente mais nobre e mais chique. Isto foi o bastante para que António Nicolau de Almeida deixasse o Futebol Clube do Porto em ponto morto. E por via disso, deixou esmorecer o sonho do Futebol Clube do Porto, que assim hibernou até 1906. E como eu costumo dizer, sem memória não há história. E sem memória não há futuro. Espero por vocês no episódio 3 dos Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.